Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Aprendi com Meu Cachorro, onde a gente fala sobre luto pet, espiritualidade e todas as lições mais preciosas que só os pets são capazes de dar. Eu sou Fernanda Lobo e no episódio de hoje a gente vai falar sobre como o luto pet te reapresenta a vida. Ao longo dos lutos pets que eu vivi na minha vida, eu entendi uma coisa que eu acho que muita gente que tem pet só entende depois que eles se vão, e às vezes muito depois. Eu mesma só fui entender isso profundamente ao longo desse processo, que é que quando a gente tem um pet, a gente não tem só um companheiro, a gente tem nele ali um jeito de viver a vida. Quando a gente convive com um pet, a gente aprende coisas que à primeira vista parecem muito pequenas, mas que ao longo da vida, do nosso convívio com ele e até da nossa vida de ser humano, a gente vai percebendo que são coisas grandiosíssimas. Que são aquelas coisas básicas, né, que eles ensinam. Sobre a gente viver o presente, sobre a gente estar presente, sobre a gente ser mais leve, sobre a gente descomplicar a vida, viver a vida de uma forma sem tanta complexidade, que muitas vezes a gente que coloca essa complexidade nas situações da vida. Pra gente não colocar tantos empecilhos em situações que a gente ainda tá vivendo ou ainda vai viver, a gente já tá botando os empecilhos que muitas vezes nem vão existir ou não precisam ser do tamanho que a gente imagina que eles sejam. A gente aprende a estar ali no momento que a gente tá vivendo, sem ficar preso ao passado, sem ficar querendo ver como vai ser o futuro. A gente tá com o nosso pet vivendo a vida, a gente começa a perceber o extraordinário no ordinário do nosso cotidiano. Na nossa vida comum e ordinária, que não tem nada de incrível, mas que tem vários pequenos momentos incríveis. E a gente começa a perceber que os momentos mais comuns são os momentos que realmente marcam a nossa vida e que fazem tudo valer a pena, né? Desde daquele passeio sem grandes acontecimentos, mas que você vê o seu cachorro tão feliz com uma simples bolinha, quando você se pega ali no fim de um dia super estressante, mas conseguindo esquecer todos os problemas e vivendo aquele momento de corpo e alma presente com o seu pet. Quando você tá de noite já cansado em casa, só querendo relaxar, assistir uma bobeira qualquer na televisão e o seu pet tá ali deitado do seu lado, a gente começa a perceber na nossa alma, né, essas coisas bem sutis e pequenas da vida, como o que faz realmente a vida valer a pena. E quando esses pets eles se vão, a gente começa a perceber que esses vínculos que a gente criou com eles e que trouxeram tudo isso, eles acabam moldando muito a gente. Muitas vezes, se a gente perceber, porque a gente está vivendo ali a nossa vida, né, no cotidiano, na rotina, em aquelas coisas comuns e ordinárias, muitas vezes sem perceber, a gente começa a ser contaminado por essa leveza deles e a começar a ver realmente a vida por esse ângulo. Tanto que quando nossos pets se vão, ali principalmente no início do luto, são esses pequenos momentos que fazem uma falta enorme na nossa rotina. É aquele momento de você chegar em casa e o seu pet não vir te receber. É aquele momento que você de manhã vai na cozinha bem devagarzinho e ele já tá atrás de você querendo descolar um pedacinho de pão. É aquele momento que você entra no banheiro e ele fica ali na porta te esperando. São esses momentos pequenos que muitas vezes na rotina a gente não se dá conta do quão eles são incríveis, mas assim que o nosso pet se vai, acho que é uma das primeiras coisas que faz falta pra gente são esses momentos pequenos com tanta grandiosidade por trás deles. E pra mim, nos lutos pets que eu vivi até hoje, foi exatamente nesses momentos desse luto, principalmente muito recente, que a gente meio que sente perdendo essa referência dessa presença, né? Não tem mais essa presença que até então era só física e que trazia toda essa presença de todo o resto. Essa presença do extraordinário embutido no ordinário do cotidiano, essa presença de você conseguir se desconectar do mundo e estar ali inserido no momento do agora. A gente perde essa referência no começo do luto, quando eles se vão, e a gente começa a ter um sentimento que
no momento que a gente estava vivendo o luto, eu acho que é difícil a gente nomear e de ter essa consciência, mas que depois a gente começa a perceber que meio que esse nosso jeito de existir também foi embora. Eu lembro que nos lutos pets que eu vivi, assim que o meu animal tinha partido, eu me via não querendo fazer as coisas simples que eram tão incríveis pra mim e pra eles. Eu lembro que assim que o Gru faleceu, eu não queria acordar. Assim, não era nem o acordar, era o levantar e ter a rotina da manhã. Que a minha rotina da manhã era bem comum, eu simplesmente levantava, ia no banheiro e ia pra cozinha preparar meu café da manhã. Só que sempre que eu fazia isso, o Gru ia atrás de mim. Na verdade, ele esperava eu chegar na cozinha, e aí quando eu chegava na cozinha, eu começava já a ouvir as patinhas dele vindo do quarto. Ele sabia exatamente o tempo que eu levava pra levantar, pra ir no banheiro e depois pra chegar na cozinha. E só de eu perder essa referência ali no começo, de não ouvir mais os sons da patinha dele chegando na cozinha de manhã, eu já senti um vazio muito grande, sabe? Eu já não queria nem mais ter esse momento do café da manhã. Que era um momento tão pequeno, tão rápido, tão até bobo, mas que a partir do momento que eu não tinha mais ele ali, parecia que essa pequena coisa era enorme e parou de ter sentido. E várias outras coisas. Também na partida do Gru, eu lembro que eu não tinha muita vontade de passear depois que ele partiu, mas eu tinha a Linda ainda, né, a minha cachorra, então eu tinha que passear por ela. E eu lembro que era muito doído, eu sempre amei os passeios com ele, sempre foi a melhor parte do meu dia. Mas ali no começo do luto dele, eu não tinha tanta vontade, sabe? De ter esse momento do passeio, de voltar e ter aquela nossa rotininha, de dar comida pra eles, depois eles irem descansar, de eu ir trabalhar, e eles ficarem ali no meu pé comigo. Coisas pequenas, né? Mas que quando eles se vão fazem uma falta enorme, e não só a falta, né? Essa falta, dessa ausência, mostra pra gente a grandiosidade que eles apresentam pra gente sobre as sutilezas da vida e do cotidiano. E aí ao longo, depois do processo do luto, quando o luto vai passando mais tempo, a gente vai começando a perceber que, na verdade, esse pet ele levou uma parte, sim, disso. De tudo isso que ele apresentou pra gente. Afinal de contas, foi ele que apresentou isso pra gente com tanta maestria. Mas você começa a perceber que ele também deixou um pouco disso em você. Algum tempo depois que o Gru tinha partido, eu comecei a voltar a ver beleza nas sutilezas do dia a dia, da vida, como ele me apresentou. Muito, com certeza, por conta dos pets que eu ainda tinha aqui comigo, que me ajudaram demais nesse processo. Mas até comigo mesma, assim, na minha vida de ser humano, com a minha família, com os meus amigos, com as pessoas que são realmente importantes pra mim, sabe? Coisas muito pequenas, assim, de você estar presente com as pessoas e não, por exemplo, não estar com o celular por perto, ou estar vivendo aquele momento com as pessoas e não estar pensando no amanhã, no trabalho, ou no que vai acontecer semana que vem, ou naquele problema que você tem que resolver depois. Você viver de fato o presente. Eu comecei a perceber que eu tava muito vivendo nessa vibe de viver o presente e que isso carregava muito do Gru em mim, sabe? Sempre que eu tava em algum momento que eu me pegava querendo e vivendo de fato o presente, eu de alguma forma pensava no Gru. Nem que fosse um pensamento rápido, mas eu sempre pensava, nossa, o Gru era muito assim, o Gru viveria muito assim. Às vezes eu tava, sei lá, com um problema pra resolver, podia ser um problema pequeno, um problema maior, e eu me pegava ali, entretida com aquele problema, estressada com aquele problema, e eu logo pensava, cara, eu vou resolver esse problema. Eu vou fazer o que eu posso fazer, e o que eu não posso fazer é isso. Eu não vou deixar me abalar por isso. E aí quase que no mesmo momento que eu pensava isso, me via o Gru na cabeça. Era muito louco, assim, me via realmente o Gru na cabeça e eu lembrava de tudo que eu passei com ele, principalmente no processo da doença dele, né, do câncer dele, do tratamento dele e da forma como ele, com toda a ingenuidade e bondade e otimismo de um cachorro, como ele encarava isso. E eu me pegava vivendo os meus problemas e tendo essa consciência que o Gru deixou em mim, depois de um tempo dele ter partido.
E aí eu começava a pensar, cara, o Gru tá em mim, né? O Gru, ele se foi fisicamente, mas esse vínculo que ele criou comigo, que a gente criou juntos, e essa forma leve de levar a vida, apesar das circunstâncias, ainda tá presente em mim. E através disso eu sentia muito o Gru presente em mim. Eu acho que nesse momento do luto pet, que você começa a sentir a presença do seu pet, mesmo na ausência física dele, porque você percebe todo esse vínculo ainda muito presente na sua vida, desse ser humano, na sua individualidade, é um momento muito bonito, assim. Quando eu me dei conta disso, pra mim foi um clarão na minha cabeça e um quentinho no meu coração. Porque foi quando eu comecei a perceber que a ausência dele não se resumia mais a uma ausência física. Ela estava sendo agora um reencontro nosso, de outra forma, né? Porque é aquilo, o luto pet, ele me ensinou muito que o amor não morre. O amor, ele vai se transformando. E eu sei que quando a gente tá num luto muito recente, uma frase dessa pode soar quase como uma ofensa, né? Porque você tá muito triste, você tá ainda muito ligado a essa ausência, a essa ruptura da morte, que é muito doída, que nesse momento a gente só sente dor e sofrimento, a gente não consegue olhar nada por nenhum tipo de ângulo positivo, digamos assim. Mas, cara, confia. Confia, porque os nossos pets, eles realmente ensinam isso pra gente ao longo do processo de luto que a gente passa deles. O amor não morre, ele apenas se transforma. E quando eu me dei conta disso, nessa situação específica, de eu começar a perceber nas nuances da minha vida que a ausência do Gru estava presente, mas essa ausência física estava se transformando num reencontro nosso de uma outra forma que transcende a morte, que transcende qualquer dimensão e continua ligando a gente nesse vínculo de amor e de aprendizado, foi realmente muito emocionante pra mim, assim, eu ter essa consciência e eu começar a perceber isso e começar a sentir o Gru vivo dentro de mim, a sentir o Gru vivo em cada ação que eu tinha na minha vida, em cada desafio que a vida me apresentava, em cada oportunidade que eu estava tendo de viver o momento presente com as pessoas e animais que eu amo, de levar a vida mais leve, mesmo diante dos problemas, que nem sempre é fácil, né? Mas, enfim, a gente dá o nosso jeito e faz do jeito que dá. De aprender isso mesmo com ele, de que, caraca, Gru, você me ensinou em alguns anos de vida coisas que a sua ausência física não me limita, sabe? Faz com que eu leve isso comigo na minha vida de ser humano, na minha individualidade, no meu desenvolvimento como pessoa, na minha relação com pessoas e com animais. Então eu acho que esse momento do luto pet é um momento que a gente começa a ver uma luz no fim do túnel, no sentido de é muito dolorido, ainda a dor da saudade vai ser eterna, por mais que ela vá mudando de lugar, ela é eterna sim, mas junto com isso você começa a ver a beleza de tudo que o seu pet deixou em você e que a morte realmente não leva, que fica aqui eternizado. E uma coisa que pra mim fez muito sentido também nesse reencontro que eu comecei a entender que eu tava tendo com ele, eu comecei a ver que o reencontro não era só com ele, era um reencontro comigo mesma também. Porque afinal de contas, tudo isso que eu tava tendo consciência agora de levar comigo foi parte de uma versão minha moldada por ele, moldada por tudo que ele me ensinou. Só que essa minha versão, ela tinha morrido junto com ele. Porque quando o nosso pet se vai, a nossa versão que é construída com ele morre naquele momento também. É levada junto com ele, inevitavelmente. E aí, com o passar do tempo, a gente vai conseguindo resgatar essa nossa versão, porque é um resgate de nós com nós mesmos através do nosso pet, né? Através do que ele eternizou na gente, através do que ele ajudou a construir na gente. E foi nesse momento também que eu comecei a entender uma coisa que pra mim foi muito importante, que é sobre o legado que os nossos pets deixam. Pra mim sempre foi um pouco desconfortável eu associar o legado dos meus animais apenas à memória.
É claro que as memórias com ele são incríveis, são maravilhosas, são cheias de amor, cheias de lições, cheias de aprendizados incríveis. Mas sempre que um pet meu falecia e eu ficava nessa de, ou as pessoas me falando, ou eu mesma pensando sobre isso, de, o legado dele é a memória, são as lembranças que você tem dele, se apegue a isso. Por um lado era muito bom eu pensar dessa forma, mas por outro eu pensava, isso é muito limitado, sabe? Porque as lembranças elas não têm como se modificar. Isso por um lado é muito bom, porque você congela um passado que foi cheio de sentimentos maravilhosos, mas por outro ele te limita, né? Eu pelo menos sentia muito isso, essa limitação de pensar que o legado dos meus pets estava associado apenas às lembranças que eu tinha deles. Porque o passado ele tá lá, não tem como você mudar, não tem como você acrescentar mais, né? É aquele momento que você percebe que, cara, eu nunca mais vou ter uma história nova pra contar sobre o meu pet, pra guardar no meu coração. Todas as histórias dele comigo em vida acabaram. São essas. Não tem como existirem mais, porque ele não tá mais aqui. E isso em algum lugar me feria, sabe? Não sei, me incomodava, me gerava um desconforto, me gerava uma sensação de finitude que eu nunca gostei de sentir. Só que, aprendendo isso tudo com o Gru e vendo ele ainda muito presente na minha vida, mesmo na ausência física dele, eu comecei a perceber que o legado dele não se restringe só às memórias incríveis que ele deixou comigo. Não. O legado dele vai continuar existindo e vai ter sempre um capítulo novo comigo. Porque tudo que ele eternizou em mim continua vivo comigo, em movimento nas minhas ações na vida, em movimento nas situações que eu venho a passar na minha vida e que de alguma forma eu lembro dele, conscientemente ou inconscientemente. Quando aparece um problema na minha vida e a forma como eu lido com esse problema diz muito sobre a forma como o Gru me ensinou a lidar com problemas diante da situação que ele viveu. Quando eu tô num momento ali de felicidade plena com pessoas que eu amo, vivendo intensamente o presente, e de alguma forma o Gru tá presente nisso, porque ele mais do que ninguém me ensinou a viver o presente. É quando eu consigo descomplicar a minha vida, sabe, em alguma coisa e enxergar ela de forma mais leve. E de alguma forma ele se faz presente nisso, porque ele me ensinou muito a viver com leveza, a descomplicar a vida. Então, quando eu também comecei a entender isso pra mim foi muito maravilhoso, assim. Foi eu entender que, Gruzão, você não tá aqui fisicamente comigo. Mas o seu legado vai muito além das lembranças que você deixou pra mim. O seu legado é eterno comigo. Eu vou ter 100 anos de idade se eu viver até lá. E eu vou estar vivendo situações na minha vida onde o seu legado vai estar presente, onde a nossa história vai estar em movimento, onde a nossa história ainda vai estar sendo construída de uma forma que transcende a morte, porque o amor deles não morre, o amor deles se transforma dentro da gente. Quando eu comecei a ter essa consciência, a perceber isso, a olhar as situações da minha vida com essa lente que o Gru me apresentou, eu comecei a enxergar o luto pet de uma outra forma. Ainda com dor, ainda com sofrimento. A dor da saudade sempre vai existir, sempre. Por mais que ela se modifique, por mais que ela vá ocupando lugares diferentes no nosso coração e na nossa memória, por mais que ela vá, assim, se tornando um pouco mais amena, mas ela não some. Sumir, ela não some, né? Mas eles também ensinam isso pra gente. A gente viver a vida feliz e com plenitude, apesar das feridas e dores que acompanham a gente. Os meus animais, nos lutos pets que eu vivi, eles me ensinaram muito sobre essa questão da finitude. Que pra mim, pelo menos, sempre foi um ponto que era o que mais me machucava, sabe? O primeiro luto pet que eu vivi na minha vida, isso foi muito difícil pra mim, assim. Eu sentia rasgar na minha alma essa sensação de finitude, de um fim mesmo. E até em lutos que eu passei de pessoas também, de situações, a finitude era o que acabava comigo.
Mas aprendendo sobre isso com os meus pets, eu comecei a entender que, cara, a finitude é muito relativa, né? É a finitude do físico. Que apesar de gerar dor e sofrimento, não limita a gente. Não limita a continuar, a essa história continuar, a esse legado continuar em movimento. Não sei se você já sentiu isso em algum luto pet seu, que você tenha passado, mas os meus animais me ensinaram muito isso. Eu só consegui enxergar a vida e os lutos da vida graças a esse ensinamento deles, graças a eu me pegar pensando sobre isso por causa deles. E isso me trouxe um conforto muito grande no meu coração em qualquer luto que eu venha passar, apesar de toda a dor e apesar de todo o sofrimento. Espero muito que esse episódio tenha te ajudado, principalmente se você estiver passando por um momento de luto pet. Eu sei que esse é um momento muito difícil. Quem já conviveu com pets sabe o quanto eles são importantes na nossa vida, o quanto eles fazem uma falta tremenda quando eles se vão, o quanto essa ruptura é doída na nossa alma, no nosso coração, na nossa cabeça, no nosso psicológico, em tudo. Realmente só quem já teve o privilégio de amar e ser amado por um pet entende isso. Mas os animais, eles ensinam pra gente das duas formas que a vida ensina pra gente, tanto pelo amor quanto pela dor. Pelo amor ao longo de toda a vida deles, com tudo de mais incrível que eles apresentam pra gente, e pela dor, principalmente quando eles se vão, que mesmo com muito sofrimento, eles dão um jeitinho deles de ensinar muito pra gente. Não esquece de ir lá no nosso Instagram, @gruilinda, me mandar um direct me falando qual tema sobre luto pet e espiritualidade você gostaria de ver aqui no nosso podcast. E eu te vejo semana que vem. Tchau!